Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós vamos tentar desfazer alguns equívocos quando a gente fala do islamismo, dos muçulmanos, dos árabes. É importante a gente ressaltar que, em primeiro lugar, quando a gente fala dessas pessoas, nós não estamos associando de maneira alguma, de forma alguma, ao terrorismo, conforme muitas vezes a gente vê na televisão, nessa mania de associar o muçulmano ao terrorismo, que não é verdade. Durante os séculos sétimo e XV, quando o Império Muçulmano se formou e se expandiu, árabe era a pessoa nascida na Península Arábica. Hoje, árabe é aquele que fala a língua árabe e é portador dessa cultura. Agora, muçulmano é a religião. Que religião é essa? É uma religião que a gente vai falar mais tarde, foi fundada por Maomé, o Islã. O país com o maior número de muçulmanos no mundo é a Indonésia. E não é um país árabe, por exemplo. Então, quando a gente fala do Oriente Médio, a gente fala dos árabes, a gente tem que desfazer esse preconceito. Dito isso, iniciemos nossa aula. A civilização árabe muçulmana, ela nasceu na Península Arábica, uma área extensa banhada pelo Mar Vermelho, a oeste, o Golfo Pérsico a leste e o Mar Arábico ao sul. Ela é uma região de clima quente e seco, e formada por planícies áridas e desertos enormes, pontilhados de oásis. O que é oásis? Você já deve ter visto em filmes, né? São aquelas pequenas áreas férteis no deserto, né? Às vezes porque tem água. Né? Quando você tem um deserto, a pessoa fica doida para poder localizar um oásis, né? Um lugar que tenha água. A presença humana na Península Arábica é muito antiga. No século VI, os povos árabes viviam dispersos por essa península, cada qual com seus líderes e seu próprio modo de viver. No deserto viviam os beduínos, que eram um grupo de nômades. Nômade, para quem não sabe, é aquelas pessoas que ficam mudando de lugar para outro, não tem moradia fixa, né? Esses nômades criavam camelos, carneiros, cabras, animais capazes de sobreviver no clima quente e seco do deserto. Em torno dos oásis viviam os agricultores, que cultivavam plantas, como a palmeira, a tamareira e cereais como o trigo. Os artesãos e os mercadores moravam em pequenos vilarejos, onde ocorriam feiras. Alguns desses vilarejos se transformaram em cidades com intensa atividade comercial. O grupo dos mercadores possuía grande prestígio. Agora, no século VII, enquanto os povos germanos disputavam entre si as terras da Europa Ocidental, na Arábia, que a gente já falou um pouquinho, a cidade de Meca se destacava como o principal centro religioso da região. Todos os anos, durante alguns meses, os árabes suspendiam qualquer tipo de hostilidade. Para quê? Para ir a Meca, orar, pedir e agradecer a Deus. As preces eram feitas ao redor da Kaaba, que era um templo religioso em forma de um cubo, que abrigava imagens de vários deuses, pois na época os árabes eles eram politeístas. A gente sabe o que é politeísta, né? Aquele cara que acredita em vários deuses. Né? O monoteísta é aquele que acredita em um único Deus. Dentro de Caaba estava, e ainda está, a Pedra Negra, que, segundo se conta, era branca, mas foi escurecendo por causa dos pecados humanos. Esse templo era controlado por ricos comerciantes da tribo Coraixita. Foi justamente em Meca que nasceu Maomé, o criador do islamismo, que é essa religião que a gente falou, que é monoteísta, que é a religião que hoje vigora na Arábia Saudita. Maomé nasceu por volta de 570 numa família humilde da tribo Quraishita. Era um menino quando ficou órfão e foi morar com um avô no deserto entre os beduínos. Aos 15 anos, no entanto, ele voltou para a cidade de Meca e começou a trabalhar como condutor de caravanas, viajando para lugares distantes, como a Síria e a Palestina. Nessas viagens, ele entrou em contato com duas importantes religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo, que a gente conhece muito bem. Aos 25 anos, ele se casou com uma viúva chamada Khadija e, pouco tempo depois, interessou-se pela vida religiosa, passando a fazer retiros espirituais nas montanhas da região. Segundo a tradição, num desses retiros, Maomé recebeu do arcanjo Gabriel uma revelação e começou a pregar que Deus é um só, Alá, e que aqueles que aceitarem podiam confiar na sua misericórdia. Pregando a crença num Deus único e verdadeiro, Maomé foi reunindo à sua volta um grupo de seguidores, os muçulmanos, que do árabe muslim significa submetido a Deus. Isso desagradou muitos comerciantes coraixitas que lucravam com a multidão de peregrinos que iam a Meca adorar os deuses de seu templo. Os comerciantes passaram então a perseguir Maomé, que por isso decidiu se mudar de Meca
para Yatreb, chamada depois de Medina, cidade do profeta. Esse episódio, conhecido como Égira, ocorreu em 622, data que os muçulmanos usam como o ano 1 do seu calendário. 8 anos depois, no entanto, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca pela força das armas, destruíram as estátuas dos deuses locais, mas conservaram a Caaba e a sua Pedra Negra. O retorno vitorioso de Maomé a Meca marca o nascimento do Islã, palavra derivada do árabe que significa submissão total a Deus. Meca tornou-se, desde então, capital da religião muçulmana. Medina continuou como capital política e residência de Maomé, que em pouco tempo passou a governar uma vasta região da Arábia. O dinheiro que alimentava a expansão vinha das doações e dos impostos cobrados dos que se convertiam. Ao falecer, em 632, Maomé já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades e do deserto, e ao mesmo tempo havia criado o Estado Árabe. É interessante a gente saber que Maomé, a exemplo de várias outras pessoas famosas na história, não deixou nada escrito. Alguns dos seus seguidores, porém, anotaram o que ele dizia em suas pregações. Após sua morte, Abu Bakr, sucessor imediato de Maomé, ordenou que se reunissem todas as anotações que estavam espalhadas por diferentes lugares. E em 2 décadas após a morte de Maomé, surgiu a primeira versão do Corão, considerada definitiva. Ao todo, o Corão possui 114 suras, capítulos, e mais de 6.200 versículos. Ele foi traduzido para línguas do mundo inteiro. Crianças ainda, os muçulmanos dedicavam-se à sua leitura. A religião criada por Maomé é chamada de islamismo e seu princípio fundamental é a crença no Deus único, como a gente já falou. O islamismo é uma religião simples e este é com certeza um dos motivos de sua rápida expansão pelo mundo. Todo muçulmano deve fazer várias coisas. Primeiro, crer em um só Deus, Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, o seu mensageiro. Orar 5 vezes ao dia, com o rosto voltado para a Meca. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, que seria o mês do jejum. Não deve ingerir nem alimento nem água do nascer ao pôr do sol. Ele deve ir a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isso. Após a morte de Maomé, os primeiros califas partiram para a conquista de terras e povos para o islamismo. A justificativa para a conquista era a jihad, guerra santa contra os infiéis, nome dado às pessoas de outras religiões. Entre os fatores da expansão dos árabes muçulmanos estavam o interesse em conquistar terras, expandir o comércio e a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Com a morte do 4º califa, cujo nome era Ali, o poder passou às mãos dos Omíadas, importante família da cidade de Meca. Sob a liderança dos Omíadas, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e a oeste. Depois, partindo do continente africano, tomaram a Península Ibérica em 711. Mas, ao tentarem se expandir além dessa península, eles foram detidos pelos guerreiros francos na Batalha de Poitiers em 732. A conquista de terras e pontos-chave do comércio internacional pelos árabes se deu numa velocidade espantosa. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé, formaram um império imenso que ia desde as fronteiras da China a leste até o extremo oeste da Europa. Desde os tempos de Maomé, os árabes já se destacavam como comerciantes. Com a formação e expansão do Império Islâmico, o comércio árabe cresceu de modo extraordinário. Agindo como intermediários entre o Oriente e o Ocidente, os árabes transportavam e vendiam artigos de luxo, como tapetes, sedas, armas, móveis, joias, especiarias do Oriente. As especiarias eram pimenta, cravo, canela, mostarda, muito cobiçadas na Europa. Suas caravanas levavam artigos da Índia e da China até os portos do Mediterrâneo, de onde eram distribuídos para os diversos pontos da Europa. Juntamente com o comércio, os árabes muçulmanos promoveram a circulação de ideias e conhecimentos. Foram eles que introduziram na Europa a bússola, o papel, a pólvora, que foram inventados pelos chineses. Além disso, eles produziam conhecimento sobretudo no campo da medicina, da matemática e da química. Na medicina, eles descobriram o contágio por meio da água, da comida e das roupas e identificaram as causas de várias doenças contagiosas, como a varíola e o sarampo, por exemplo. Por meio da prática da alquimia, os árabes muçulmanos inventaram o sabão e descobriram novos compostos, como o álcool e o ácido sulfúrico, que têm hoje várias aplicações na indústria. Tais avanços contribuíram para o desenvolvimento da química como ciência. Na literatura, os árabes muçulmanos revelaram-se imaginosos,
como a gente pode concluir lendo As Mil e Uma Noites, uma coletânea de histórias persas, chinesas e árabes mundialmente conhecidas. Então, só frisando alguns pontos da religião muçulmana, né, do islamismo. O que a gente pode dizer? Em primeiro lugar, o santuário de Meca, como é que ele era chamado mesmo? Kaaba. Ele já existia muito antes do nascimento de Maomé, funcionando como um importante centro comercial. Só que a gente viu, ele era politeísta. Qual que seria a importância desse santuário para eles? Para os muçulmanos, Kaaba é o único ponto da Terra tocado diretamente por forças divinas, além de ser o local de nascimento e sepultamento do profeta Maomé, que é o fundador do islamismo. A cidade de Meca está localizada onde? Na Arábia Saudita, que é exatamente o ponto de referência de todo o islamismo. A importância da história de Maomé é muito grande para os muçulmanos, porque, em primeiro lugar, até a questão do ano. A gente viu já no sexto ano, né, que o calendário muçulmano é diferente do calendário cristão. O ano 1 para os muçulmanos é 622, ou seja, quando para a gente está 622, para eles estava começando o ano 1. Exatamente o que a gente viu no sexto ano. Ou seja, o ano de 2016 seria 1394, o ano de 2017, 1395, e assim por diante. Que data é essa? Por que ela é tão importante? Foi quando ocorreu a Hégira, que é a mudança de Maomé de Meca para Yatreb. Então, pessoal, espero que essa pincelada do conteúdo tenha feito a gente desfazer alguns preconceitos em relação ao islamismo.